Parte 1. Em Vila Nova de Gaia, nos arredores do Porto, vivia Catarina Silva, uma mulher de 34 anos com uma carreira impressionante no ramo de logística internacional. Dona da empresa Norte Expresso, especializada no transporte rápido e seguro de mercadorias por toda a Europa, Catarina era respeitada e admirada no setor. Seu escritório ficava num prédio moderno com vista para o Douro, e ela, sempre impecável, gostava de usar vestidos elegantes que realçavam suas curvas, combinados com um par de saltos discretos, brincos de pérola e uma pulseira fina de prata. Uma beleza que mesclava sofisticação e um toque sutil de sensualidade, sem jamais ultrapassar os limites do profissionalismo. Numa manhã de terça-feira, enquanto saboreava seu café numa caneca de porcelana portuguesa com desenhos azuis, revisava relatórios e planejava rotas para os caminhões da sua frota. O seu telemóvel de trabalho tocou com um número desconhecido, começando pelo código da Alemanha. Catarina atendeu com a voz firme, característica de quem domina o próprio negócio. Bom dia, senhora Silva, disse um homem com sotaque alemão. Sou Klaus Miller, da Bavária Transportes. Procuramos um parceiro para um grande contrato urgente, transporte de equipamentos industriais de Munique para Lisboa. São 10 viagens por mês, durante um ano, com valor total de 2 milhões de euros. O contrato precisa ser assinado hoje mesmo, pois nosso parceiro anterior falhou no último momento. Catarina sentiu o coração acelerar. Esse contrato significava a expansão da empresa, a compra de novos veículos e a contratação de mais pessoal. Mas assinar tudo no mesmo dia era um desafio. Ela perguntou quando seria a reunião. Daqui a 2 horas, no Hotel Intercontinental, no centro do Porto. Meu colega Stefan já está a caminho de Munique para se juntar a mim. Sem perder tempo, Catarina guardou o telemóvel, levantou-se da cadeira de couro negra em seu escritório e foi até o cofre de metal embutido na parede. Ali guardava documentos importantes e 5 milhões de euros em notas, acumulados para a compra de um novo armazém. Agora, o depósito serviria para garantir o adiantamento do contrato. Quando estava prestes a pegar o dinheiro, ouviu vozes na entrada. Era o marido, Diogo, com a mãe, Dona Leonor, uma senhora de 60 e poucos anos, de postura austera e olhar penetrante. Leonor parecia frágil, apoiando-se no batente da porta. Leonor não está bem, disse Diogo, preocupado. A pressão subiu e ela está tonta. O médico recomendou que não saísse hoje. O velho casaco de lã de Leonor, que ela usava para se proteger do frio, estava pendurado no cabide da entrada, e a mala cuidadosamente arrumada para uma viagem a Aveiro permanecia intacta. Catarina suspirou. A presença da sogra na casa sempre deixava o ambiente tenso. Leonor tinha opiniões rígidas sobre como uma esposa deveria agir e não hesitava em expressá-las. Fique à vontade, Leonor, disse Catarina, tentando disfarçar a inquietação. Pode descansar, não vai atrapalhar. Diogo beijou a esposa na bochecha e saiu para o trabalho, pedindo que ligasse se acontecesse algo. Sozinha no escritório, Catarina organizou as pastas com os documentos e guardou o dinheiro novamente no cofre, mas, na pressa, esqueceu de girar completamente a alavanca. Pegou as chaves do carro e a carteira e saiu para o seu Audi A6 vermelho, seu orgulho, comprado com fruto do próprio esforço. No caminho para o escritório, ligou para o seu braço direito, Igor, dando instruções para preparar a apresentação para os alemães. Igor, um homem de 40 anos, sempre calmo e eficiente, era sua âncora nos momentos de pressão. Catarina, 2 milhões de euros? Fantástico! Vou tratar de tudo. Você quer cálculos de rentabilidade, logística, seguros, tudo isso, Igor. A reunião é ao meio-dia. No escritório, a equipa fervilhava de atividade. Catarina trabalhou até às 11h30, quando Igor a ajudou a carregar as pastas e o tablet no carro. Boa sorte, chefe, disse ele, dando-lhe um tapinha no ombro. Chegando ao Intercontinental, Catarina deu uma última olhada no espelho retrovisor e entrou no lobby elegante, onde Klaus Miller e Stefan Weber a aguardavam. Klaus, um homem de cerca de 50 anos, trajava um fato cinzento impecável, com um sorriso confiante. Stefan, mais jovem, mantinha a postura profissional. Na sala de reuniões, iniciaram negociações tensas, mas justas. Klaus e Stefan queriam garantias de capacidade e fiabilidade. Catarina apresentou a frota, os seguros e a reputação da Norte Expresso. Ao fim de 1h30, aceitaram as condições, mas pediram um sinal de 2% do valor, cerca de 40 mil euros, para selar o negócio naquela tarde. Preciso buscar os documentos para a conta de garantia, disse Catarina. Encontramo-nos aqui em 1 hora. Satisfeita, Catarina saiu do hotel. No caminho para casa, o telemóvel tocou. Era a vizinha, Dona Margarida, senhora com ar doce mas fofoqueira. Catarina, desculpe incomodar, mas esta manhã vi alguém a carregar uma mala pesada para o seu carro. A pessoa parecia ter dificuldades e não era você. Sempre que vejo isso,
Penso logo que é coisa da novela das 8. Catarina sentiu uma pontada de receio. A hora coincidia com o momento em que ela estava no escritório. Ao chegar em casa, notou que o Audi vermelho não estava no seu lugar. Entrou apressada e chamou pela sogra, sem resposta. No escritório, o cofre estava fechado, mas a alavanca girava com facilidade demais. Ao abrir, o compartimento onde estavam as notas estava vazio. Seu mundo congelou. 5 milhões de euros desaparecidos. O dinheiro que ela juntou com esforço e economia para o futuro da empresa simplesmente sumira. Catarina vasculhou gavetas, estantes, até debaixo do sofá. Nada. Tentou ligar para a sogra e para o marido, mas só ouviu silêncio e caixas de correio de voz. Um frio percorreu-lhe a espinha. O que teria acontecido? Quem poderia ter levado tudo? E por que motivo? A resposta, talvez, estava mais perto do que imaginava. Parte 2. Catarina sentou-se no sofá da sala, o rosto pálido iluminado pela luz fria do telemóvel. Tentava controlar o pânico que crescia dentro de si, mas o silêncio das chamadas dava-lhe a sensação de estar presa num filme de suspense. Sem saber quem era o vilão. Ligou para Diogo, o marido, várias vezes. Finalmente, uma voz automática respondeu, dizendo que o número estava indisponível. Estranho, pensou ela. Ele nunca desliga o telemóvel. Depois tentou o telefone fixo da casa, mas também silêncio. Enquanto isso, a ausência do Audi vermelho no lugar habitual no pátio chamava atenção. Catarina sabia que aquela máquina era o seu tesouro. Bancos em couro, motor potente, um luxo discreto que mostrava sua independência. E agora, desaparecida. No escritório, Igor apareceu inesperadamente, preocupado com a demora da chefe. Catarina, que aconteceu? Tentamos ligar para o Diogo, mas ele não atende. E a Leonor? Ela explicou a situação rapidamente e Igor franziu a testa. Homem prático, já começava a montar um plano. Vamos à polícia, já, sugeriu. E depois passo no Mega Center. Fiquei sabendo que uma Audi igual à sua foi vista lá hoje, com uma senhora mais velha ao volante. Não pareceu você? Claro. Catarina gelou. Mega Center era um centro comercial de luxo perto do centro da cidade. Aquele detalhe não combinava com o que ela esperava para sua sogra, Dona Leonor, que sempre se dizia cansada e doente. Isso não faz sentido, murmurou ela. Por que ela faria isso? E Diogo? Igor deu de ombros. Eu não conheço a sua sogra tão bem quanto você, mas se ela pegou a sua máquina e sumiu com o dinheiro, é porque tem um plano. E o Diogo pode estar envolvido ou ser uma vítima como você. Catarina sentia o peito apertar. A ideia de traição dentro da própria casa era um golpe que quase a derrubava. Lembrou-se do vestido azul escuro que usava naquele dia, justo na medida certa, com decote discreto e saltos de verniz pretos, que a faziam sentir-se confiante. Agora, parecia que tudo aquilo não passava de uma armadilha. Decidiu, então, ir pessoalmente à esquadra da Polícia Municipal. No caminho, ligou para a tia de Leonor, que morava em Aveiro, para confirmar a tal viagem que a sogra teria feito. Nada, Catarina. A tia Lourdes disse que não recebeu Leonor hoje, nem ontem. Ela espera visita para amanhã. Quebra-cabeça começava a se formar. Doença falsa, viagem cancelada, dinheiro e carro desaparecidos. E um silêncio aterrador de todos os envolvidos. Na delegacia, Catarina contou tudo ao agente responsável, um homem de meia idade chamado Paulo. Ele ouvia atentamente, anotando cada detalhe. Roubo qualificado e furto de veículo, comentou Paulo. Se confirmarmos a participação da sogra, será um caso sério. O carro está em circulação, estão à procura, respondeu ela, com a voz firme, tentando não demonstrar o desespero. Ao sair da esquadra, Catarina sentiu-se tomada por uma mistura de raiva e incredulidade. Pensava na sogra, uma mulher que sempre julgara rígida, mas até então nunca imaginara capaz de tamanha audácia. Subitamente, o telemóvel tocou. Era uma chamada anônima. Catarina hesitou, mas atendeu. Senhora Silva? A voz feminina tremia um pouco. Sou Margarida, do Mega Center. Vi a senhora Leonor hoje de manhã, a sair das lojas com sacos cheios. Ela parecia muito satisfeita, quase como se estivesse numa festa. Catarina engoliu em seco. Isso não pode estar acontecendo. Se precisar, podemos conversar pessoalmente, sugeriu Margarida. Ao desligar, Catarina sentiu uma onda de determinação crescer dentro dela. Era hora de enfrentar a verdade, não importava quão dolorosa fosse. Mas, no fundo, uma pergunta martelava. E Diogo, onde estava ele, e o que sabia? Enquanto isso, no seu escritório, o cofre permanecia aberto, como um palco de um crime perfeito. O som do relógio parecia zombar do seu desespero. E a sombra da traição pairava no ar, mais densa a cada instante. Continua.
Parte 3. Naquela tarde cinzenta em Vila Nova de Gaia, Catarina vestia um vestido vermelho escarlate que contrastava com o céu encoberto. O tecido justo delineava suas formas, a fenda lateral mostrava as pernas longas em saltos pretos elegantes, e uma corrente dourada brilhava discretamente no pescoço, dando-lhe um ar de mulher decidida, pronta para enfrentar o mundo, ou pelo menos, a sua própria tempestade. Ao lado, Igor a acompanhava, confiante e pronto para qualquer imprevisto. Eles seguiam para o Mega Center, o centro comercial onde, segundo o relato da vizinha Margarida, a sogra de Catarina fora vista em compras. Catarina sentia uma mistura de curiosidade e raiva. Era difícil aceitar que Leonor, aquela senhora de voz firme e olhar crítico, estivesse usando seu Audi para passear, gastando dinheiro que ela juntara com tanto sacrifício. No estacionamento do centro comercial, Catarina parou o carro. O sol mal conseguia atravessar as nuvens, mas os reflexos das vitrines chamavam a atenção. Ali, entre as lojas de luxo, ela imaginava a cena. Leonor, com roupas caras e um sorriso satisfeito, carregando sacos de compras, enquanto Catarina lutava para manter a empresa viva. Será que ela acha que isso é um episódio de novela? Comentou Igor, com um sorriso irônico. Só falta parecer um galã dramático para completar o cenário. Catarina riu, mas a sensação de injustiça permanecia. Dirigiram-se à segurança do centro comercial, onde mostraram as imagens das câmeras de vigilância. Para o espanto de ambos, lá estava Leonor, elegante e confiante, vestindo um casaco de lã bege que não combinava com a senhora frágil que insistia em mostrar em casa. Nos pés, botas de salto médio que pareciam caras. Na bolsa, uma carteira de marca, claramente adquirida recentemente. Ela sabia o que estava fazendo, disse Catarina, a voz firme, e o pior é que ela usou a sua própria máquina para isso, comentou Igor. Ao saírem, o telefone de Catarina tocou. Era uma chamada do Hospital São João, uma das principais unidades médicas da cidade. Senhora Silva? Falou uma enfermeira. Recebemos uma paciente com ferimentos leves, vítima de um acidente de carro. A senhora pediu para identificá-la? Catarina sentiu um frio na espinha. O acidente aconteceu pouco depois do meio-dia, a poucos quilômetros de onde Leonor fora vista. Quem é a paciente? Perguntou, a voz trêmula, uma mulher na casa dos 60, que conduzia um Audi vermelho. O mundo de Catarina pareceu girar. Como poderia ser? Leonor estava em casa, ou pelo menos assim dizia Diogo, que continuava desaparecido. De repente, Igor recebeu uma mensagem. Ele leu e mostrou para Catarina, Audi vermelho envolvido em acidente de trânsito com uma ambulância. Motorista em estado estável, mas hospitalizada. Isso não pode estar acontecendo, disse Catarina, segurando a bolsa com força, as unhas marcando a pele. No regresso para casa, o telefone tocou novamente. Era Diogo, a voz nervosa e confusa. Catarina, a mãe disse que teve um problema no coração, pediu para eu levá-la ao hospital. Estou aqui, esperando notícias. Você sabe de algo? Catarina engoliu em seco, tentando controlar as lágrimas. Diogo, a mãe não está no hospital. Procure na recepção, pergunte por ela. Algo está errado. Ao desligar, o silêncio entre eles era pesado, cheio de perguntas sem resposta. A presença de Leonor parecia um enigma insolúvel, uma sombra que ameaçava destruir tudo que Catarina havia construído. Ao chegar em casa, encontraram a porta entreaberta. No chão, marcas de arrasto e vestígios de pegadas que indicavam uma saída apressada. O cofre, aberto, os documentos mexidos. Catarina sentia o coração disparar. A traição estava mais perto do que imaginava. E a verdade, como um punhal, ameaçava feri-la profundamente. Quem está nos enganando? Murmurou ela, olhando para Igor. E, enquanto a noite caía sobre Vila Nova de Gaia, uma certeza se formava. Não era apenas o dinheiro que estava em jogo. Era a própria família, e tudo o que ela significava. Continua. Parte 4. Na manhã seguinte, o sol tímido iluminava o escritório de Catarina, onde o ar estava pesado de tensão. Ela usava um tailleur cinza elegante, com uma saia que terminava pouco acima do joelho, revelando pernas torneadas e saltos pretos finos que ecoavam autoridade a cada passo. O colar de pérolas permanecia discreto, quase como um amuleto de força em dias de batalha. Igor já estava lá, organizando documentos e tentando montar um plano para lidar com o caos que se instalara. Eles precisavam agir rápido antes que a situação fugisse do controle. Catarina, disse Igor, enquanto mostrava fotos tiradas do escritório, reparei que alguém mexeu nas suas pastas e documentos pessoais. E veja só, há marcas de dedos molhados no seu escritório, como se alguém tivesse folheado seus papéis às pressas. Ela franziu a testa, sentindo o peso da invasão não apenas física, mas também emocional. Alguém procurava algo, murmurou. A verdade era dura. Leonor não apenas roubara dinheiro, mas agora parecia estar buscando mais detalhes sobre as finanças da empresa.
E isso significava que a traição ia muito além do que Catarina imaginava. Naquele momento, o telefone de Igor tocou. Era um colega do departamento de logística. Max, o que há? Perguntou Igor. Catarina, algo estranho aconteceu. Começou Max com voz preocupada. Hoje, ao meio-dia, vi uma Audi muito parecida com a sua no estacionamento do shopping Gaia Premium. A motorista era uma senhora de idade, carregando sacolas de lojas caras. Parecia estar a aproveitar a vida como se fosse dona do mundo. Catarina suspirou, sentindo a raiva subir. Isso é um insulto, disse firme. A sogra está a brincar com o que construímos com tanto esforço. Igor concordou. Vamos ao shopping agora. Precisamos entender o que está acontecendo. No caminho, Catarina lembrou-se do vestido cor de vinho que Leonor usava no dia do desaparecimento. Um modelo elegante, de corte clássico, que contrastava com a imagem frágil que tentava passar. Nos pés, sapatos de salto alto, limpos e brilhantes. Era como se Leonor tivesse duas vidas, a da mãe do marido e a da mulher que vivia às escondidas. Chegando ao shopping, encontraram câmeras que confirmaram o relato. A senhora Leonor passeava despreocupada, rindo com uma amiga, carregando sacolas de marcas internacionais. O contraste era gritante com a situação em casa, onde o silêncio e a desconfiança dominavam o ar. Enquanto isso, Catarina recebeu uma notícia inesperada. A polícia local tinha encontrado a Audi envolvida num acidente com uma ambulância. A motorista, uma mulher de 60 anos, estava hospitalizada com traumatismo craniano e costelas partidas. Isso não bate, pensou Catarina. Se Leonor está aqui, como pode estar no hospital? A dúvida crescia, e a linha entre realidade e mentira começava a se apagar. De volta a casa, Catarina confrontou Diogo. Ele estava pálido, com os olhos cansados, vestido com uma camisa social amarrotada e calças escuras. Um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Diogo, onde está a verdade? Perguntou ela, olhando nos olhos. Ele hesitou, depois baixou a cabeça. Não sei o que pensar. A mãe me enganou, ou talvez nós dois. Não sei se posso confiar em ninguém. A tensão explodiu numa discussão silenciosa, cheia de acusações veladas e lágrimas contidas. Naquela noite, Catarina deitou-se com o coração pesado, vestindo um robe de seda azul que parecia suavizar as linhas do rosto cansado, mas não conseguia afastar a sensação de traição. Enquanto olhava para o teto, uma ideia surgiu. Quem seria a misteriosa mulher que dirigia o Audi no acidente? Quem mais estava envolvido nessa teia de mentiras? O mistério crescia, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Continua. Parte 5. Na manhã seguinte, Catarina acordou com o peso da noite mal dormida. Vestiu uma blusa branca de seda, que caía suave sobre a pele, combinada com uma saia lápis preta, justa e elegante, que revelava sua silhueta com discrição. Nos pés, sapatos de salto médio, confortáveis para um dia cheio de decisões difíceis. No escritório, Igor já aguardava, segurando a gravação no celular. Era a confissão de Leonor, captada durante uma conversa acalorada. Na voz trêmula e cheia de ressentimento, a sogra admitia ter levado 5 milhões do cofre e ter fugido com o Audi para gastar em compras e mostrar quem manda naquela casa. Isso é tudo que precisamos para a polícia, disse Igor, olhando para Catarina. Mas antes que pudessem agir, o telefone tocou. Era a delegacia da GNR, senhora Silva. Temos notícias do acidente, informou o oficial. A motorista que se envolveu é uma mulher chamada Teresa, amiga da sua sogra. Ela está em estado estável, mas foi encontrada com uma grande quantia em dinheiro, cerca de 4 milhões de euros, na bolsa. Catarina sentiu um nó na garganta. Teresa, a cúmplice invisível, e o restante? Perguntou. Ainda não foi encontrado. Suspeitamos que Leonor tenha passado dinheiro a Teresa para transportar, mas algo deu errado. Diante disso, Catarina entendeu que sua sogra arquitetara um plano meticuloso, envolvendo terceiros, para desviar o dinheiro e manter uma vida dupla. Mais tarde, em casa, a tensão atingiu o auge. Leonor, vestindo um elegante casaco de veludo bordô e saltos altos, entrou pela porta com várias sacolas de compras. O olhar dela era frio, desafiador. Então, Catarina, já sabe de tudo, disse ela, com um sorriso irônico. Você não é mais a senhora Leonor de antes, respondeu Catarina, a voz firme, os olhos brilhando com uma mistura de tristeza e raiva. Você destruiu nossa família, roubou nosso futuro. Diogo, sentado no sofá, parecia perdido entre as duas mulheres. A relação deles se partirá em pedaços. A discussão escalou, palavras cortantes foram lançadas, até que Catarina ativou a gravação no celular. Leonor, ao ouvir sua própria voz, ficou pálida e tentou negar, mas a evidência era irrefutável. No dia seguinte, o tribunal julgou o caso. A sentença foi dura: 7 anos de prisão por furto qualificado, furto de veículo e envolvimento em acidente com vítima fatal, pois Teresa, a cúmplice, não resistira aos ferimentos. Catarina, apesar da dor, sentiu-se aliviada.
A justiça, ainda que tardia, triunfara. Meses depois, reconstruindo sua vida, usava um vestido verde esmeralda que refletia sua nova força e esperança. Com a ajuda de novos parceiros italianos, sua empresa voltou a prosperar. No entanto, o mistério permanecia. Quem realmente era Teresa? E haveria mais alguém por trás dessa teia de mentiras? Enquanto Catarina olhava a cidade do alto do seu novo escritório, uma mensagem anônima chegou ao seu telemóvel. Nem tudo está resolvido. Cuidado com quem confia. Um novo capítulo estava prestes a começar. Continua. Parte 6 dias depois do julgamento, Catarina estava no seu novo escritório, num elegante vestido azul royal que realçava a cor dos seus olhos. O tecido leve ondulava com cada movimento, e os saltos altos davam-lhe uma postura altiva, quase desafiadora. Enquanto revisava relatórios, o seu telefone vibrou com uma mensagem inesperada. Nem tudo terminou. Confia apenas em si mesma. Suspirou fundo. A ameaça velada fez o sangue correr mais rápido, e a memória dos últimos meses voltou como um vendaval. Teresa, a cúmplice da sogra, morta no acidente, o desaparecimento dos milhões, a traição do marido, tudo isso parecia apenas o começo. Igor entrou na sala, trazendo café e um sorriso preocupado. Catarina, recebemos um telefonema anônimo ontem à noite. Foi alguém dizendo que sabe onde está parte do dinheiro que desapareceu, mas não quer falar pelo telefone. Ela franziu o senho. Isso soa armadilha. Mas temos que investigar. Se ainda há dinheiro por aí, pode ser a chave para fechar de vez esse caso. Eles combinaram um encontro num café discreto na Ribeira, longe dos olhos curiosos da cidade. Catarina chegou vestida com uma blusa preta de seda e calças de corte reto, com um casaco comprido que escondia a silhueta. O mistério exigia discrição e frieza. Sentou-se numa mesa ao canto, observando cada movimento. Igor chegou logo depois, e juntos aguardaram um contato. Sentindo a tensão no ar, de repente, uma mulher apareceu, envolta numa capa longa e chapéu de abas largas. A voz firme, mas sussurrante, revelou-se como Helena, uma antiga colaboradora da empresa que desaparecera meses atrás. Sei onde está parte do dinheiro, disse, jogando uma pequena pasta sobre a mesa. Mas não será fácil recuperá-lo. Há pessoas poderosas envolvidas. Catarina olhou para os documentos, reconhecendo contratos falsificados e transferências suspeitas. A teia era mais profunda do que imaginava. Quem são essas pessoas? Perguntou. Não posso dizer aqui, respondeu Helena, olhando ao redor. Mas se quiser sobreviver nesse jogo, terá que ser mais esperta que eles. O encontro terminou abruptamente, deixando um rastro de perguntas e um plano a ser traçado. Enquanto caminhava pela rua, Catarina sentiu o olhar de alguém a observar. Virou-se rapidamente, mas não viu ninguém. Será que a justiça está mesmo do meu lado? Pensou. Naquela noite, ao vestir um vestido preto com decote discreto e brincos de prata, Catarina sabia que enfrentaria uma batalha maior. Não apenas por dinheiro, mas pela sua vida e pela verdade. E a sombra do passado continuava a espreitar, pronta para atacar quando menos esperasse. Continua. Parte 7. Na manhã seguinte, Catarina despertou com o sol filtrando-se pelas cortinas de linho branco do seu apartamento em Gaia. Vestiu uma camisa de seda creme, levemente desabotoada no colarinho, e uma saia midi preta que enfatizava a elegância natural de sua postura. Nos pés, sapatos de salto médio, confortáveis e sofisticados, prontos para um dia que prometia ser decisivo. Enquanto tomava um café expresso, recebeu uma mensagem anônima. Confie em ninguém. A traição está mais perto do que imagina. O arrepio que percorreu sua espinha não era apenas pelo frio da manhã, mas pela preocupação crescente. Ligou para Igor, que já estava no escritório. Temos que reforçar a segurança, disse ele. Se alguém está disposto a ameaçar você, pode ser perigoso. Catarina sentiu, decidida a não se deixar intimidar. No escritório, um novo aliado apareceu. Manuel, um investigador particular experiente, que se ofereceu para ajudar a desvendar os mistérios que cercavam o desaparecimento do dinheiro e os segredos da família. Manuel, um homem de cabelos grisalhos e olhar astuto, trouxe documentos e relatos que apontavam para uma rede de corrupção envolvendo antigos parceiros comerciais de Catarina. Enquanto examinava os papéis, Catarina usava um vestido cinza claro, de corte clássico, que realçava suas formas com discrição, acompanhada de um colar delicado em prata. Cada detalhe refletia a mulher forte e determinada que ela havia se tornado. A investigação revelou que Teresa, a cúmplice da sogra, não agira sozinha. Havia um terceiro elemento, uma figura sombria que manipulava os fios por trás dos bastidores. Catarina sentiu o peso da responsabilidade aumentar. Não era apenas uma questão de dinheiro, mas de justiça e redenção. Naquela noite, enquanto caminhava pelo cais do Douro, o vento brincava com os cabelos castanhos soltos e o vestido esvoaçante que usava. A cidade brilhava ao fundo, mas dentro dela, uma tempestade se formava. Ela sabia que estava perto da verdade,
mas também que o preço poderia ser alto demais. O mistério continuava, e a próxima jogada poderia mudar tudo. Continua. Parte 8. Naquela tarde cinzenta, Catarina entrou no seu escritório vestindo um elegante tailleur preto que abraçava sua silhueta com precisão, complementado por um lenço de seda estampado que conferia um toque de personalidade sóbrio e sensual. Seus cabelos castanhos estavam presos num coque impecável, e os brincos de pérola reluziam sob a luz suave do ambiente, reforçando sua presença imponente. Manuel trouxe novas informações. Uma transferência bancária suspeita fora feita para uma conta em Lisboa, ligada a um nome que ninguém esperava: Diogo, seu marido. O choque foi imediato. Isso não pode estar acontecendo, murmurou Catarina, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Igor e Manuel propuseram confrontar Diogo, mas ela hesitou. Ainda havia dúvidas, e a dor da traição estava viva demais. Naquela noite, vestindo um vestido vinho de veludo, levemente decotado nas costas, Catarina recebeu uma visita inesperada. Um velho amigo da família, Antônio, que trazia segredos que poderiam mudar tudo. Catarina, preciso te contar uma coisa, começou ele, com a voz baixa. Diogo esteve envolvido em negócios obscuros, e sua mãe, Leonor, não agiu sozinha. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, revelando uma conspiração que ultrapassava os limites da família. Catarina sentiu uma mistura de raiva e tristeza, mas também uma força renovada. Ela não seria mais uma vítima. No dia seguinte, decidiu convocar uma reunião com seus principais colaboradores, vestindo um conjunto branco sofisticado, símbolo de um novo começo. Vamos limpar essa sujeira, disse, olhando nos olhos de todos. E recuperar o que é nosso. Enquanto a equipe se mobilizava, Catarina sabia que enfrentaria batalhas difíceis, mas estava pronta para lutar até o fim. Porém, nas sombras, alguém observava cada passo dela, esperando o momento certo para agir. O jogo continuava, e o desfecho estava longe de chegar. Continua. Parte 9. Naquela noite chuvosa no porto, Catarina usava um vestido preto justo com detalhes em renda que acentuavam suas formas sem perder a elegância. Seus saltos altos ecoavam pelo corredor do escritório enquanto ela caminhava decidida, segurando firme a pasta com documentos confidenciais. A chuva batia nas janelas, como um lembrete sombrio do turbilhão que se aproximava. Igor e Manuel estavam ao seu lado, revisando as provas que ligavam Diogo e Leonor a uma rede de fraudes e lavagem de dinheiro. Catarina sentia o peso da traição dupla, o marido e a sogra, unidos em segredo contra ela. De repente, o telefone tocou. Era uma voz distorcida, ameaçadora. Cuidado, Catarina. Nem tudo é o que parece. O passado pode ser fatal. Ela apertou o telefone, com o olhar firme. Tragam o que tem. Não vou recuar. A tensão crescia, e a sombra da dúvida pairava sobre todos. O que mais estaria escondido por trás daquela mentira? Horas depois, uma surpresa. Um vídeo enviado anonimamente mostrava uma conversa entre Diogo e um desconhecido, detalhando o plano para desviar o dinheiro da empresa. Catarina sentiu uma mistura de raiva e alívio. A verdade estava vindo à tona, mas a que custo? Enquanto isso, Leonor desaparecera novamente, desta vez mais difícil de encontrar. O mistério se adensava, e a corrida contra o tempo começava. No silêncio da madrugada, Catarina prometeu a si mesma que nada a impediria de buscar justiça. Mas a pergunta que não queria calar era: quem mais estaria envolvido nessa teia de mentiras? Continua. Parte 10. O sol nascente iluminava a cidade do porto enquanto Catarina, vestida com um vestido branco de corte simples, mas que realçava sua figura elegante, caminhava lentamente pelo cais do Douro. Os saltos finos deixavam rastros discretos na calçada molhada pela garoa da madrugada, o cabelo solto ao vento, refletindo a mulher que, apesar de tudo, encontrava forças para recomeçar. Nos dias que se seguiram, o desfecho da história veio com força total. Diogo foi oficialmente acusado de cumplicidade no desvio de dinheiro, e Leonor foi capturada, enfrentando a justiça pelos crimes cometidos. A empresa Norte Expresso, embora abalada, começava a se reerguer com novos parceiros e uma nova direção. Catarina recebeu inúmeras mensagens de apoio, mas também sentia o peso da solidão. Afinal, havia perdido a família que um dia acreditara ter numa última reunião com Igor. Ela sorriu com um misto de tristeza e esperança. Obrigada por não desistir de mim, disse, tocando o braço dele. Você nunca esteve sozinha, respondeu Igor, com um brilho nos olhos. Enquanto caminhava para o seu novo escritório, Catarina sentiu que aquele capítulo havia se encerrado, mas outra aventura estava por começar. Afinal, a mensagem anônima ainda pairava no ar. Nem tudo está resolvido. Cuidado com quem confia. Ao olhar para a cidade que tanto amava, Catarina sabia que a verdadeira batalha pela justiça, pela verdade e pela confiança estava apenas começando. E assim, entre sombras e luzes, ela seguia adiante, forte, resiliente, pronta para enfrentar o que viesse. Fim da primeira temporada.